rosto. De repente a lua de um lado e a lua estava do outro, a lua de um lado, e ele em círculos, né? Estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. Nos curvamos, as luzes apagaram, ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Deixamos a todos a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Atenção, muito obrigado e temos todos E deu aquele silêncio assim, mortal dentro da aeronave. Anos depois do acidente, aqui está um Boeing 737 pilotado pelo comandante César Garcês. A estrutura do avião, o chamado charuto, permanece em plena floresta amazônica, a mais de 1000 quilômetros de Belém, onde deveria ter chegado no dia 3 de setembro de 89. O mesmo avião, a mesma mata, cenário de uma história de negligências, mas também perícia, sofrimento, mas também esperança, morte, mas também sobrevivência. Deveria ser um voo de apenas 45 minutos. Um voo de rotina entre Marabá, sul do Pará, e Belém, ao norte. Mas o avião tomou a direção contrária. O 254, com 48 passageiros e 6 tripulantes, acabou com um pouso forçado na floresta amazônica. Um pesadelo que deixou 12 mortos e dezenas de sequelas. Quais são as condições da Bruna hoje, Marinês? A Bruna ficou com vários déficits. Déficit na marcha, movimentos dos pés, a função do pé. Bruninha, do que mais você sente falta? Porque eu quero fazer algum esporte, eu não posso, porque eu não tenho apoio suficiente para me fazer. Que esporte que você gostaria de fazer? Ginástica de solo. Oito anos depois, o voo 254 permanece um mistério. Para desvendá-lo, foram necessários 3 meses de investigação. O ponto de partida foi a localização do principal personagem da mais intrigante história da aviação brasileira, o comandante César Padula Garcês. Nós o descobrimos nos Estados Unidos e só o convencemos a falar depois de várias semanas. Ele foi condenado a 4 anos de prisão e teve seu brevet cassado. Só não está preso porque seu advogado entrou com recurso na justiça. No Brasil, encontramos o copiloto Nilson Zilli. Também condenado a 4 anos de prisão, guardou um segredo durante todos esses anos. Isso eu quero que você interrompa. Tá, com seriedade. Aí, essa pergunta eu quero... Procuramos ainda os sobreviventes do 254, todos com muitas revelações. Pediam para ser tiradas dali. Me tira daqui, me tira daqui. A frase era só essa, me tira daqui. Perdido no coração da floresta, localizamos o que sobrou do avião do comandante Garcês. Esta é a cabine do Boeing 737, onde o comandante César Garcês viveu as 3 horas mais longas de sua vida. 3 horas que acabaram com sua carreira de piloto. O que aquele voo do dia 3 de setembro de 1989 mudou na vida do senhor? Esse voo, o último voo na aviação, realmente foi uma tragédia muito grande que eu convivo com ela esses anos todos e mudou a minha vida completamente. O sol já se põe. Estamos no aeroporto de Marabá, no Pará. São 6 horas e uma tarde de setembro. Há 8 anos, nesse mesmo cenário, começava a história do voo 254 Marabá-Belém. Um voo que até hoje não terminou. No começo, tudo parecia normal. Mas deu 45 minutos de voo e nada de Belém. 50 minutos, 1 hora, começa a tensão.
A informação que nós tínhamos era essa, de que era problema de comunicação e nós tínhamos que passar isso para os passageiros, que eles estavam começando a ficar nervosos, né? Porque no início nós achamos que realmente não fosse nada tão sério, né? Este é o aeroporto de Belém, que deveria ser o destino daquele voo 254. E esta é a torre de controle com a qual o comandante César Garcês se comunicou. O piloto chegou a pedir autorização para fazer o pouso. O operador do aeroporto autorizou. Era o que na época foi chamado de diálogo entre cegos pelo rádio. O Boeing 737 da Varig estava a centenas de quilômetros de Belém e o piloto não tinha a menor noção disso. Foi aí que ele fez a despedida. Ele se despediu dos passageiros. Disse que não havia mais solução, que dali a 15 minutos o motor direito pararia, depois o motor esquerdo. Você se vê num avião onde você não tem para onde correr e vai aguardar que dentro de 15 minutos você vai morrer. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente foi difícil de acontecer. Foi difícil ter que informar que realmente nós íamos fazer um pouso na selva e a gente não esperava aquilo e eu vivi a vida toda na aviação para não fazer aquilo nunca. O senhor consegue se recordar das palavras usadas? Não, exatamente das palavras não, mas eu avisei que a gente esperava que a gente tivesse sorte no que ia fazer, mas não tinha como evitar naquele momento. Nós íamos fazer um pouso forçado. E eu desejava que todos, onde estivessem com paz, porque ia ser difícil. Qual foi a responsabilidade do senhor nessa tragédia? A responsabilidade do voo é do comandante do voo e essa responsabilidade eu até hoje assumo e mantenho. O comandante assume a responsabilidade, mas não assume a culpa. Momentos antes da decolagem, aqui está a origem dessa tragédia. Na hora de selecionar o plano de voo, o comandante e o copiloto marcam uma direção, uma rota que os levaria muito longe de Belém. 0270. O último algarismo era decimal e deveria ser desprezado, mas o piloto esqueceu ou não sabia desse detalhe. Comandante César Garcês, o senhor tinha 15 anos de experiência e mais de 8.000 horas de voo, correto? Correto. Como é que um piloto com esse currículo acaba marcando no computador de bordo 270 graus ao invés de 27 graus, que seria o correto para se sair de Marabá e se chegar com segurança a Belém? Porque eu coloquei rumo de 270 graus, porque eu tinha esse rumo no meu plano de voo. Esse plano tinha sido introduzido na companhia na época e era um plano que não tinha sido explicado para os pilotos ainda e era um plano que veio a ser retirado da companhia por determinações de todas as investigações e dos inquéritos e dos processos que se concluíram, porque era um plano que não correspondia com a nossa realidade e permitia, era um plano altamente perigoso para criar dúvidas e mais. Investigando os documentos da época, constatamos que o comandante Garcês tinha suas razões. Conseguimos uma cópia da circular distribuída pouco mais de 2 meses antes do acidente. Ela não chamava atenção para o 4º algarismo, o que só aconteceu em documentos distribuídos pela companhia nos 2 dias seguintes ao acidente. O senhor concorda que isso pode ter confundido realmente o piloto? A ausência dessa informação que só foi colocada na circular após o acidente? Isso é sujeito a interpretações pessoais. A partir do momento que você tem um treinamento onde todos entendam a mesma linguagem, todos entendem, todos fazem aquele procedimento, eu estaria entrando do lado subjetivo se eu dissesse que
piloto ou algum piloto poderia se enganar. Descobrimos também que não era a primeira vez que confusões desse tipo tinham acontecido naquela época. Mas se 8 pilotos tinham cometido erros semelhantes, essa providência já não deveria ter sido tomada?